Bom dia, eu sou o professor Nelber. Esse vídeo é mais um vídeo de uma sequência de vídeos e videoaulas da disciplina de Matemática para Administradores do curso de Administração Pública à Distância da Universidade Federal do Piauí. Nesse vídeo a gente vai falar sobre noções de limites, que é, como eu falei já em um dos vídeos anteriores, talvez o conteúdo mais novo para a maioria dos estudantes de administração. E é um dos assuntos mais importantes tratados aqui no curso, aqui na disciplina, melhor dizendo, porque é em cima desse conceito de limites que se constrói praticamente todo o cálculo. Então, tanto a definição de derivadas como integral, a definição matemática de derivadas e de integral, elas partem do conceito de limites, certo? Então, vou estar fazendo uso aqui de umas partes da apostila de vocês, certo? Mas eu vou começar aqui explicando a nossa lousazinha, certo? Então para falar sobre limites, primeiro de tudo, vamos imaginar uma função f de x, uma função bem simples, x mais 1. Como seria o gráfico dessa função aí? A melhor forma de entender limites é graficamente, certo? Então vamos pensar aqui no eixo vertical, nós temos a imagem da função f de x, eixo horizontal temos o domínio, que são possíveis valores para x. Então se eu tiver uma função como essa, x mais 1, x parte aqui de 1, né? Esse valor seria 1, ok? E se eu pegar um valor qualquer aqui, vou pegar, por exemplo, x igual a 3. Para um x igual a 3, o y, né, a nossa imagem, melhor dizendo, a gente costuma chamar de y, né, seria 4. Ok? Quando eu falo sobre limite, eu estou querendo me referir a um valor mais próximo possível que a imagem da função ela pode assumir para um determinado valor de x. Ou seja, se eu imaginar um x que está variando aqui no eixo do domínio, aí, né, no eixo horizontal, no eixo x, se ele está variando, por exemplo, de 0 a 3, a gente diz que isso aí é um limite de x pela esquerda, né? E se o x está variando, está decrescendo, na verdade, aqui, a gente diz que é o limite de x pela direita. E a questão é, se eu disser que se eu quero me referir ao limite de x, eu uso essa notação. Limite, no caso, limite de f de x, né? Então, o limite de f de x, LIM, f de x, e aqui embaixo eu coloco x tendendo a 3, por exemplo. No é o caso do nosso exemplo aí. Então, qual seria o limite de x, limite de f de x da imagem, né, quando x tende a 3? Só olhar aqui na imagem. Se x fosse exatamente 3, né, o y, ou a imagem, seria 4. Então, o limite com x tendendo a 3, o limite de f de x, a forma correta de dizer é o limite de f de x com x tendendo a 3, isso aqui vai ser igual a 4, certo? Então, eu vou escrever isso. Deixa eu melhor puxar isso aqui mais para cá, né? Vou apagar isso aqui. E então, puxar mais um pouquinho. Certo? Então, eu deveria fazer assim, né? Fica melhor. Então, o limite de f de x com x tendendo a 3 é igual a 4. Certo? É só isso. Isso aí é o significado gráfico de limite. Certo? Eu vou colocar uma outra função. Para isso, eu vou limpar aqui nossa lousa. Colocar outra função
diferente aqui. Se eu tiver uma função meio louca, eu vou chamar agora de y para ocupar menos espaço, ok? O f de x eu estou chamando de y agora. Então, se meu y ele tem uma função que varia mais ou menos assim, e para um determinado valor de x, ela é o que a gente diz que é uma função descontínua, ou seja, para um determinado valor de x, existem dois valores possíveis de y, né? Ok? Dois possíveis valores de y. Isso é sinal que a minha função, com essa interrupção, a gente diz que é uma função descontínua, né? Certo? Isso faria com que eu tivesse um limite diferente pela direita e um limite diferente pela esquerda. Então, olhem só. Como é que a gente trabalha isso? Vamos supor que para um x igual a 3, pela esquerda, né, meu y atingiria um valor, vamos supor, de 5, e pela direita, meu y atingiria um valor, vamos supor, de 4. Então, como é que eu expressaria isso? Eu diria o seguinte, olhando aqui, é o limite de x, o limite de y, com x tendendo a 3. Aí esse sinalzinho aqui seria pela direita, certo? E aqui eu me referiria com limite de y com x tendendo... Opa, perdão, aqui é pela esquerda, né? O sinalzinho negativo significa pela esquerda, ok? E o sinal positivo significa pela direita. Então, estava trocando, né? O limite de y com x tendendo a 3 pela direita, certo? Então, esse sinalzinho aí só indica isso. Eu não estou somando nem subtraindo ninguém. Apenas significa o limite de x, limite de y com x tendendo a 3 pela esquerda ou pela direita, certo? Pela direita a gente simboliza com esse sinalzinho mais, pela esquerda simboliza com esse sinalzinho menos. Então, qual seria o valor limite de y com x tendendo a 3 pela esquerda? Seria 5, né? Pela esquerda, né? E o limite de y com x tendendo a 3 pela direita seria 4. Quando isso acontece, certo? A gente diz que, na verdade, o limite não existe. Ok? O limite de uma função ele só é considerado como existente se ele for o mesmo valor, tanto pela direita como pela esquerda. Porque quando a função é contínua, ela necessariamente tem que existir o limite, né? Ou seja, se não existem pontos de descontinuidade. Então, isso tem sendo explicado também de modo mais claro na apostila de vocês. Ok? Então, aqui só algo que eu queria acrescentar também. Está aí na apostila de vocês. Olha. Você pega uma função como essa. Certo? Vou pegar essa outra aqui que acho que fica melhor. Olhem só. Se você tem uma... Então, se eu pegar essa função que tem aí na apostila de vocês como exemplo, f de x igual a 4x sobre 2x mais 1, menos 1, né? Eu vou ter esse gráfico aqui, ok? Então, o que a gente pode observar? Que se eu pegar aqui o domínio da função, x igual a 1/2 está fora do domínio dessa função, correto? Esse ponto ele está representado aqui justamente por essa assíntota que vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo, eu tentei passar aí, mas não consigo passar uma reta. Mas essa reta que está aí de cinza, certo? Ela é o que a gente chama de assíntota. Ou seja, a assíntota é uma reta cujo gráfico vai tangenciar lá e vai encontrar lá no infinito. Ou seja, se a gente pegar aqui, né, o
gráfico da função, ela está sempre se aproximando dessa assíntota, quando a função vai se aproximando, né, pela direita, né? No caso a gente diz que x está x tendendo a 1/2, né? A gente diz que x está tendendo a 1/2 pela direita, certo? Essa reta está justamente em x igual a 1/2, certo? Essa reta aqui é x igual a 1/2, né? Que eu já tinha colocado lá em cima. Aqui essa reta cinza. Essa reta cinza é x igual a 1/2. Então quando x vai se aproximando de 1/2, y, o f de x no caso, né, vai tendendo a infinito. Ou seja, essas duas curvas, né, essa reta e essa curva, elas só chegariam a se encontrar lá no infinito. O infinito a gente representa por esse símbolo aqui, né? Então, as duas só se encontrariam lá no infinito. Ok? E então a assíntota é isso. Essa assíntota igual a x igual a 2, está fora do domínio da função, porque se eu fizer x igual a 2, o denominador aqui vai para 0, não é isso? O denominador aqui vai dar 0, né? E aí não existe divisão por 0, né? Na verdade, eu teria aí uma indefinição, ok? Então aqui, mas nós temos que observar o seguinte: eu tenho um valor de limite, né, quando x tende a 1/2, né, pela direita, e tem um valor quando x tende a 1/2 pela esquerda, né, menos 1/2 no caso. A 1/2, perdão, isso. Então, pela esquerda, ok? A gente faz a notação assim. Ok? Então, quando x tende a 1/2 pela esquerda e quando x tende a 1/2 pela direita, f de x vai ter uma tendência distinta. Olha só, quando tende quando x tende a 1/2 pela direita, y, o f de x vai tender a infinito. Quando x tende a 1/2 pela esquerda, y, o f de x, vai tender a menos infinito. Não está indo para baixo do eixo x, né? Isso significa que está assumindo valores negativos, certo? Aqui não necessariamente esse valor negativo tem nada a ver com esse, ok? Não necessariamente tem nada a ver com esse. Do mesmo jeito que esse positivo não tem nada a ver com o positivo do mais infinito ali. Poderia ser o contrário. Poderia x estar tendendo a, dependendo da função, claro, né? Poderia x estar tendendo a 1/2 pela direita e f de x assumir um valor negativo e vice-versa, certo? Então aqui é só uma coincidência. Então, mas o que eu quero dizer? F de x ele pode assumir dois valores distintos dependendo da direção que eu estou seguindo com x. Isso significa que existe uma descontinuidade, né? Como a gente estava falando agora há pouco, só reforçando, existe uma descontinuidade aonde? Em x igual a 1/2, que é onde não existe o domínio definido da função. Opa. X igual a 1/2, né? Ou seja, esse ponto é um ponto de descontinuidade da função. Certo? Então, no próximo vídeo, esse vídeo nós vamos encerrando por aqui. No próximo vídeo a gente vai continuar falando a respeito de limites, certo? E vamos tentar falar de modo mais prático, mais aplicado, fazendo já alguns cálculos, ok?